Estamos recebendo aqui no Rádio Revista Cidade o Rodrigo Gesser, que é diretor de Desenvolvimento Econômico e Apoio ao Empreendedor, diretor do Cine aqui de Brusque, para falar sobre um evento que vai acontecer amanhã, um workshop de mapa de valor, projeto Marca Território Brusque. A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o Sebrae, está convidando para esse evento que vai acontecer amanhã a partir das 9h30 até o meio-dia no auditório do Bloco F da Unifeb. Bom dia, Gesser, tudo bem? Bom dia, Zilei, bom dia, Valdomiro, bom dia, Felipe S., bom dia, Rodrigo dos Santos e toda a audiência aí da Rádio Cidade, né? Enfim, é isso, a gente vai estar promovendo a Prefeitura de Brusque através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, essa parceria, né? Esse projeto que é uma parceria entre a Prefeitura e o Sebrae, né? É um projeto para a gente criar uma marca, né? Território de Brusque, isso como acontece em outras grandes cidades já de Santa Catarina, como Joinville, Jaraguá, Pomerode. Não vou precisar agora lembrar de todas e tem algumas já em desenvolvimento também. A ideia é criar uma identidade, né, uma reflexão com relação à nossa cidade, a ícones, né, que possam fomentar tanto o turismo e, obviamente, esse DNA empreendedor de Brusque, né, que tem vários segmentos também, mas às vezes quando a gente fala, outrora, né, Dirley, a gente poderia falar que Brusque é a capital da pronta entrega, da FenaReco, da FenaGip. A gente tem turismo religioso, né? Tem a indústria metal-mecânica, então tem várias áreas a se destacar e é promover esse debate, né? É um evento que vai estar acontecendo amanhã na Unifeb, não é um evento aberto, né? Porque até questões físicas também é um primeiro momento para esse debate, que a parceria junto com o Sebrae também fez o convite a entidades, a órgãos de imprensa também para estar fomentando isso, debater isso, porque é uma ideia de colocar uma marca, digamos, território na cidade, mas que abre, né, esse debate com várias entidades, não só unilateral, né? Seria nesse caminho. Qual é o projeto? Qual é a proposta principal assim que vocês têm? Qual é o objetivo final de vocês dessa iniciativa? O objetivo final é, como já aconteceu em outras cidades, né, Rodrigo, como a gente falou aí de Joinville e Jaraguá, é fazer essa reflexão e colocar, né, a Fatores, por exemplo, Jaraguá fez uma identidade tentando colocar vários ícones, né, de vários segmentos da cidade também, né, e que ela vem trabalhando isso, que seja levado para frente, né, fomentar o turismo, fomentar isso, que seja levado por exemplo, em empresas que abracem isso, pode ser numa embalagem, pode ser numa divulgação, pode ser em vários materiais, a nível de estado também, como já foi feito outrora aí também. Vou mandar um abraço aí para o nosso secretário Valdir Valendossi, que fez isso na frente da Santur, né, a secretaria há tempos aí também com relação a fomentar o empreendedorismo e o turismo também em Santa Catarina ou regional, né? E essa fomentação, além esse evento, ele traz justamente imagino, o objetivo de fomentar aqui na cidade. E como é que tem sido a receptividade do público de vocês, Rodrigo? Como é que você tem sentido isso? Tem sido bem bacana, a gente já teve em outras reuniões aí, né? Hoje está acontecendo também uma outra reunião aí com relação a PEDEM, a desenvolvimento do plano estratégico também, cidade empreendedora. A gente teve em debate com a AMP, em debate com a CIB, já falando sobre esse assunto também, e todo mundo abraçou a ideia, acha interessante isso, porque coloca Brusque, né, em destaque, né? Então esse momento de criar uma identidade, ele coloca Brusque em destaque, e todas as associações aí e todas as entidades que promovem o empreendedorismo, né? Seja mais a cadeia têxtil, seja da indústria metal-mecânica, seja da parte de turismo, da prestação de serviço, tem se colocado junto aí com a Prefeitura e com o Sebrae para que a gente consiga trazer essa marca território e que gere realmente uma identidade, né, para a nossa cidade. Agora, dentro dessa questão de você criar a marca, você tem já uma coisa mapeada ou foi uma discussão aberta, digamos assim? Essa ela parte da parceria do Sebrae com a Prefeitura, e agora é um primeiro momento, né, Rodrigo? Essa questão é bem interessante. É um primeiro momento que a gente coloca esse debate, como eu falei, é um evento que ele é fechado até por questões físicas, mas que a parceria do Sebrae com a Prefeitura fez uma lista, né, de alguns convidados, alguns agentes aí que a gente acha importante, né? Não vou citar todos, mas tipo a CIB, AMP, né? E outras entidades ali que a gente acha legal promover isso e trazer esse debate para que eles também contribuam com isso, né? A ideia da marca território também, ela não é só a gestão André Vec e Deco, né? O Sebrae já fez isso em outras cidades
e ela ficar temporal, né, Derlei? Ela não ficar só restrita a essa gestão. Então, por isso a gente quer que as outras entidades abracem e que depois ela vai ficar, de repente, uma dessas entidades, a gente vai estar gerando esse debate, vai ficar detentora desse uso da marca para que seja colocada em vários aspectos, seja junto com entidades ou junto com empresas também do nosso município. Eu estou vendo aqui que vai ser amanhã das 9h30 às 12 horas. Como é que ele vai funcionar? Como é que foi montado esse workshop? Isso, ele vai ter um momento lá de intervalo, obviamente, né? Porque é a manhã toda, né, Valdomiro? Sim. E aí quem vai estar fazendo essa gestão principalmente é o Sebrae, né? É o Sebrae junto com a parceria de consultoria que o Sebrae tem, que já chegou a debater junto com o Brusque, eles estiveram aqui, a gente fez um acompanhamento em visita de vários pontos turísticos inicialmente, para estar conversando até com a população. Também teve algumas entrevistas aí com pessoas, né? A gente teve no Museu Casa de Brusque, no Santuário da Zambuja, a gente foi no Parque das Esculturas, a gente selecionou vários roteiros aí, os pontos turísticos que a gente tem na nossa cidade, né? Com relação a Pavilhão da Fenarreco, Arena Multiuso, rodoviária, prefeitura, fórum, visitando todos esses aspectos aí também, por exemplo, Vila Renault, Vila Schlesser, enfim, esses pontos para trazer, né, elementos que o Sebrae fez digamos, juntou esses ícones e vai trazer para o debate com relação a isso, né? E durante isso o Sebrae vai fazer uma dinâmica lá para estar apresentando essas ideias inicial e gerando esse debate. Você falou em uma instituição, uma entidade levar esse projeto adiante, levar essa marca, né? Uhum. E como é que vai ser essa escolha e, enfim, pode ser mais de uma entidade mesmo ou vai ter que ser apenas uma? Que vai ficar detentora? Exato. Não, a ideia, eu vejo, né, até a discussão com o Sebrae, é que as entidades abracem isso, né, Delei? Para ela não falou ficar... entidade, então são... Isso, a gente pode dizer que fica responsável por uma entidade, mas pode ser várias entidades, tipo, vamos dar um exemplo, pode ser a AMP, a CIB, que sejam junto isso. A marca, ela pertence à cidade. Ela não fica exclusivamente a essa gestão, digamos, essa é a ideia do Sebrae com a prefeitura. Por isso, o envolvimento de outras entidades, né, de outros agentes aí de empreendedorismo e que fomentam a nossa cidade para que ela seja abraçada por várias entidades, que isso possa prolongar além dessa gestão, digamos assim, né, atemporal. Eu estou pesquisando aqui, enquanto você está falando, algumas experiências de outras cidades, né? Eu achei aqui desde São Francisco do Sul, Joinville, cidades como Fraiburgo. Uhum. E só passando um feedback, eu tenho visto aqui que a aceitação, né? A aceitação desse projeto nos outros cidades é uma aceitação interessante, tem tudo para pegar bem aqui, né? Eu acho bem bacana. Uma que eu levo assim, que eu acho bacana, né? Que é uma das primeiras aí. Você participou de alguma situação? Não, só acompanhando. Só acompanhando porque, obviamente, a gente que é ligado à comunicação e a parte gráfica também, visual, acompanhei umas. É uma que eu acho que eu tenho um carinho, assim, especial também, obviamente, que aqui próximo, uma cidade menor, digamos, mas que tem muito, né? É Pomerode. Então, a de Pomerode, eles já trabalham há tempo, aquele coraçãozinho, chaimel, enfim, que tem esse ícone que tu olha para aquilo, tu lembra Pomerode. Então, isso é levado em vários produtos que a cidade tem lá, tanto turístico, né, quanto outros produtos que a própria cidade trabalha e se desenvolve, leva adiante isso, o nome de Pomerode mundo afora, vamos falar assim, né, Rodrigo? E eu acho, como a pesquisa aí já identificou, eu acho que vale esse momento de reflexão, porque coloca Brusque mais uma vez no radar, dá ênfase para a nossa cidade, dá ênfase para essa discussão também. A gente passa por um período aí de vários pontos que Brusque cresceu muito, né? Antes a gente poderia falar pronta entrega, têxtil, praticamente quem olhava para cá, têxtil, enfim. A gente tem a parte de entretenimento, como a Fenarreco, a Fenagipe, né? E outros eventos que vêm surgindo aí também, mas colocar isso, né? Colocar esse debate para a gente, de repente, entender melhor o nosso DNA e nosso posicionamento. Muito bem. Esse DNA, rapidinho, esse DNA, ele já se transformou muito, você falou aí de vários setores, vários segmentos que a Brusque ficou conhecida, né? Mas hoje a gente percebe que está uma diversificação muito grande, né? Embora o setor têxtil seja muito forte, e isso é indiscutível, mas você já vê outros segmentos, né? Desde do próprio turismo, a tecnologia, tá modificado isso? Eu vejo que ele está modificado, que às vezes ele nem foi debatido, né? Porque a gente sabe disso, né? A gente que mora aqui há bastante tempo, quem chegou também há bastante tempo aqui na nossa cidade, percebe, por exemplo, a indústria metalmecânica, ela também não acaba aparecendo, mas isso é uma coisa que vem desde a década de 70, muito forte, né? Ela acaba não tendo tanta até publicidade, por até questões, digamos, de direcionamento. De repente não tem tanta necessidade, né? Mas ela é muito forte. Então eu acho que ele tem
abertura, digamos, para a gente entender, e eu acho que o debate vai trazer isso, né? Porque daí a gente coloca, poxa, o Valdomiro para falar, o Felipe, o Dirley, o Rodrigo, cada um vai trazer o seu repertório, cada um vai trazer a sua opinião. Poxa, eu enxergo o Brusque dessa maneira. Como é que de repente o Dirley enxerga, né? E aí a gente vai trazer isso para colocar ali num debate e construir isso junto. Já que você falou em reflexão, quero fazer uma reflexão antes da pergunta. 2020, nós tivemos uma eleição municipal e me chamou muita atenção, porque naquela época ali, não sei se você vai lembrar, estava em implementação um programa chamado PDEM, Plano de Desenvolvimento Econômico de Brusque. Tinha vários setores da sociedade que estavam, e até tem um grupo que até hoje esse grupo existe, estou lá nesse grupo, inclusive eu participava na época. E aí eu lembro que me chamou muita atenção que a ex-presidente da Associação Empresarial, Rita Conte, até aqui a gente conversando informalmente numa entrevista, ela disse, teve um candidato que não sabe o que é o PDEM. Aí eu pensei, mas como que um cara se coloca para ser candidato a prefeito de uma cidade como Brusque e não sabe o que é um projeto que está em andamento com toda a classe empresarial, poder público junto? Depois eu falo quem era o candidato, tá? O cara não sabia o que era o PDEM. E aí, mas por que eu tô falando do PDEM? Porque eu não ouvi mais falar do PDEM. E eu já participei também, inclusive, de alguns projetos assim, onde se faz um evento, se tira ideias, tudo, e fica ali, não se leva adiante. Isso aqui vai ser levado adiante depois que sair dali? Respondendo as duas perguntas em uma, né? A do PDEM, ele vem sendo desenvolvido. Vem sendo desenvolvido? Vem sendo desenvolvido. Hoje tem uma reunião com relação a isso também, envolvendo as entidades também, envolvendo realmente agentes ali também já junto nessa parceria para estar desenvolvendo esse plano estratégico também. Que eu associo também como plano diretor, né? Que são programas aí, a gente pode falar de ordem distinta, setores distintos, mas que são programas para estar desenvolvendo e colocando isso em pauta, em debate, né? E a ideia da marca território, por isso trazer esse debate para colocar também junto com as entidades, para as entidades abraçarem isso e que tenha, né, essa relevância e seja realmente efetuado, né, conseguido concluir essa marca território e depois colocada em prática para que ela seja fomentada, compartilhada e traga realmente essa ênfase para a nossa cidade. Mas a ideia é que a gente siga com ela para realmente conseguir executar todo esse programa aí. Eu até levantei essa questão do PDEM, porque às vezes falta essa... como é que tá? Tá andando, tá existindo? Porque senão fica aquela sensação de que morreu ali, né? Naquele ponto ali. Depois eu falo quem era o candidato que não sabia o que era o PDEM. Faz parte, eu acho, acontece, né? Mas vamos lá. Tá, eu tava vendo sobre uma situação da marca. Você falava sobre marca, você falou de Pomerode, né? Sim. E é um negócio que é interessante porque lá o negócio pegou, né? Que é aquele coração com detalhezinho em Chaimel, né? Isso. E onde você, pelo menos eu sou uma pessoa que eu noto isso, acho que pode ser que gente não, mas quando a gente bate no olho, bate ali, sabe que tem tem aquela marca que pegou, mas assim, houve pelo menos uma percepção que eu tenho, tá? Houve uma união envolvendo empresariado ligado ao turismo, né? Associação empresarial, sei lá, CDL, as entidades, em torno disso. Eu acho que o maior desafio, que vocês vão ter é justamente fazer essa união em torno de uma ideia, de ela pegar. Lá em Pomerode pegou. Lá em Pomerode, e a gente vê que Pomerode é uma cidade pequena, mas que hoje está com um turismo super desenvolvido e que você tem várias iniciativas, desde gastronomia, rota de passeio, cicloturismo, várias situações que pegaram. Eu acho que o maior desafio é vocês pegar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Lá atrás, deve lembrar, o Valdomiro, foi formado o Convention Visitors Bureau aqui na cidade. Lá atrás. Lembro. Lá atrás foi formado. O projeto não vingou, sabe disso? Agora foi reaberto. Foi reaberto. Não tô falando. Foi reaberto. Mas lá atrás, quando formaram, ficou um tempo sem funcionar. Agora reabrir. E tomara que consigam tocar em frente, porque esse eu acho que é um pilar importante desse projeto que você tem. Sim, com certeza. Essa da marca de Pomerode, até para sair um pouco, tem no case ali, né, da identidade visual da cidade de Pomerode, que é esse coraçãozinho que é muito marcante lá. Sim. Na Nugali, né? Falando de uma empresa lá de chocolate, que não é só turismo, não é só na cultura alemã, mas que ela fabrica chocolate. E que as embalagens desse chocolate lá da Nugali, empresa nativa lá de Pomerode, que nasceu lá em Pomerode, ela tem a marca associada na sua embalagem para promover a cidade, para mostrar, poxa, esse produto é desenvolvido em Pomerode. E concordo contigo, Rodrigo, é esse o caminho, é gerar esse debate, é que as associações, né, o CDL também tá junto lá, a gente fez o convite também para o CDL estar participando, que obviamente
com certeza vai estar participando lá para gerar esse debate também, a Câmara dos Dirigentes Logística aqui de Brusque. Então é isso, é conseguir colocar para que todas as entidades abracem e identifique e gere esse debate, porque não vai ser, como eu falei, a ideia não é ser unilateral, não é a prefeitura e o Sebrae gerando uma identidade, é que a gente faça esse debate e sintetize isso para que lá na frente coloque essa marca, né, para que seja compartilhada, para que seja levado o nosso município além, né, dos limites aqui da nossa cidade. E detalhe, né? Falando em construção de marca, né? Isso leva um tempo, né? A gente tem marcas aí que de repente são novas, até elas caírem no gosto ou virarem referência visual, demora um tempo, né? Tenho isso fazendo uma análise aí com relação à semiótica, já partindo para isso, né, Dirley? A gente pega ícones aí que de repente a gente nem vê a escrita, não vê a tipologia lá escrito o nome da marca, mas o nosso repertório visual já associa isso, né? É o ícone da Rádio Cidade, por exemplo, a gente vê o I ali com tipo o microfone que faz a referência ali de informação, né? Bateu o olho ali, já sei, ó, é a Rádio Cidade que está cobrindo aquele evento, né? E outras marcas que a gente poderia citar aí nível, porque ela já virou um repertório, a pessoa já identificou e já catalogou, como a gente tem no nosso alfabeto aí também, já entrando nessa discussão aí, né? Fazendo uma reflexão. Bom, vamos aguardar esse evento então de amanhã. Até quero agradecer o Gesser que fez o convite pra gente, mas não sei, tempo aí é nosso adversário. Tenho dito isso, mas interessante. Só para ressaltar, Dilene, desculpa te interromper, como eu falei, é um evento que ele é fechado, a gente convidou alguns órgãos de imprensa, junto com o Sebrae também, né? Isso ficou de maneira compartilhada, não é só a nossa secretaria, mas que a gente listou aí nesse debate inicial, que depois vai ter outras etapas também, que a gente vai estar chamando de repente outros agentes ali para estarem participando, né? Por questões físicas e tudo mais, não tem como a gente chamar, digamos, deixar um evento aberto. Mas a ideia é que todo mundo, digamos, ou na representatividade de uma entidade, associação, empresários aí também participem para abraçar realmente esse projeto. O Gesser, vamos falar um pouco de 2026 aí, a tua perspectiva para o emprego. Qual é o teu, a tua, o que você acha? 2026 vai ser um ano que é possível dizer importante para a cidade de Brusque em relação ao emprego? Vamos continuar tendo dificuldade de encontrar mão de obra? Parece que essa é a sensação que eu tenho quando eu falo com o empresário, né? Tem uma dificuldade enorme para encontrar mão de obra qualificada. Né? Verdade, Dilei. A gente já vem começando esse debate, né? O próprio secretário, a gente teve reunião já no início do ano aí também, quando a gente voltou ali no dia 6, ali no início de janeiro. Trabalhando isso também. Ontem eu já passei com relação à lista das vagas que a gente fechou o ano ali com 300 vagas abertas no Cine, e daí depois quando a gente abre, a gente faz um balanço disso para obviamente entrar em contato, a gente faz algo que de repente não fica perceptível, mas a gente entra em contato com as empresas que têm vaga aberta no Cine, para ver se a vaga foi preenchida, se a vaga está em aberto, para a gente atualizar esse cadastro. Então, foi feita essa atualização, né? Toda a nossa equipe, a Fernanda, Silvio, Claudinei, Manu também, que está junto ao Cine lá também, e a gente fez o levantamento. A gente abriu o início de janeiro ali com 140 vagas. Essa semana a gente já está com 165, né? Comércio é uma das que lidera ali, né? Eu fiz até um ranking ali, porque a gente faz esse balanço para ver quais as áreas que tem mais vaga também. Mas realmente tem uma carência no mercado, a gente já trouxe isso outras vezes, e mensurar essa mudança que tem de maneira informal, outros quesitos, meio, né? Principalmente o informal, acho que a gente não consegue perceber isso também, né? Dessa mudança. E às vezes, né, como a gente falou, o Rodrigo também numa outra entrevista que a gente trouxe aí também, aluguel, né, outros quesitos ali que fazem com que de repente às vezes o cidadão não abrace uma vaga ou venha para Brusque e de repente ainda não se encaixou, vamos falar assim, né? Mas eu acredito que vai ser um ano promissor com relação a isso. A nossa cidade, ela vem crescendo todo ano, os números trazem aí tanto aumento populacional quanto também de empresas, enfim, que vem aportando aí em Brusque também. Só que é difícil a gente falar, como eu posso comentar, né? Dessa qualificação da mão de obra, de a gente encontrar realmente a mão de obra para todos os setores aí também, né? As entidades também têm que trazer esse debate para a gente ver qual que é a saída, né? O que está faltando às vezes para ter um preenchimento maior também. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não foi combinado isso, não era isso o debate aqui, era para falar do evento de amanhã. Mas você tem o número na sua mente aí de como foi
o que o mercado absorveu de pessoas no ano passado e o que ele deixou de absorver, gente que saiu e gente que entrou. Você tem, como é que está existe um equilíbrio? Mais gente saiu ou mais gente entrou no mercado? A gente, nos últimos anos, a gente sempre está com saldo positivo, digamos, está sempre sobrando vaga, né? Certo. O CAGED, né? Que é o cadastro com relação a empregos, né, e desemprego no Brasil, ele faz esse balanço, que é um órgão junto também ali ao IBGE, né, de estatística, enfim, que traz esses números de empregabilidade. Ele é só por ano ou ele é mensal? Como é que é isso? Ele é feito, Brusco, por exemplo. ele está fazendo cada vez, ele está sendo mais preciso, que nem o IBGE, por exemplo. A gente tinha, eu acho que no repertório, na nossa mente, vamos falar assim, dele ser de 10 em 10 anos, o censo, né, falando, né, Valdomiro? Mas ele vem sendo atualizado. Então, o IBGE vem fazendo essa projeção, por exemplo, nos últimos anos aí, o último censo, se eu não estou enganado, foi 2022, e posterior a isso, ele vem sendo atualizado ano a ano, mas já com os dados utilizando a parte de digital, né? O levantamento, cruzando esses dados, que antigamente a gente não tinha, né? Hoje a gente tem cruzamento de dados que sabe se o Valdomiro veio de repente de alguma outra cidade, ele está residindo em Brusque e já cruza essas informações, porque em algum momento ele colocou um cadastro dele aqui em Brusque, já linka com o sistema. Obviamente é uma entidade, digamos, do governo federal e que traz isso para trazer essas informações, seja de faixa etária, seja de população, seja de gênero, vários pontos ali que traz o IBGE também. Mas o nosso saldo, só para responder, ele está sempre positivo. Nos últimos anos aí a gente está sempre com saldo, ou seja, sobrando vagas, né? Faltando mão de obra, vamos falar assim. Em relação ao Brasil, dá para fazer uma comparação? O que acontece em Brusque ou na região em relação ao Brasil? O Brasil que eu tenho... Está dentro do equilíbrio também? Não, o nosso é maior. Em alguns lugares ali a gente tem realmente sendo atingido, né? Quando a gente fala de cidades menores, daí a gente tem, de repente, digamos, tá mais saturado, assim. Mas quando a gente fala de cidades maiores, às vezes tem, de repente, esse percentual de positivo de vagas, vamos falar assim. Mas a pergunta era a seguinte: qual é o número de desemprego em Brusque hoje? Dá para falar em desemprego em Brusque? Sim. Olha, fala-se aí em menos de 5% no Brasil, né? Sim. Você pode até, por favor, Rodrigo, pesquisar aqui. E tem uma diferença do desempregado com o desocupado, né? Tem. Pois é. Tem também isso. Esse número ainda não consigo te precisar, porque a gente está no início do ano, eu já estou fazendo esses levantamentos ainda, mas eu não consegui essa informação precisa do número de desemprego em Santa Catarina ou propriamente no nosso município. A gente sabe que é baixo, né? Porque é um saldo que a gente já traz esse número do ano passado, vamos falar assim, né, de lei. Ele não acaba sendo aberto no início do ano com relação como a gente pode falar de vagas, né? Mas a nossa região toda, a gente vê uma crescente aí, a procura de mão de obra, então quem quer trabalhar, a gente vê que tem oportunidades aí, né? Só uma coisa, nesses números aí, por exemplo, quem desenvolve atividade informal em casa, ele consegue detectar nesses levantamentos? Esse é um gargalo difícil. Porque tem muita gente que tem um trabalho em casa, faz alguma coisa, enfim, tem várias atividades. Isso a gente tem junto lá na secretaria também, mandar um abraço pro Diego, ao Samuel, o André Felipe, que está lá também junto ao desenvolvimento do PEDEM, a sala do empreendedor, onde a gente trabalha isso também, em parceria com o Sebrae, que é o MEI, né? O microempreendedor individual, que a gente tinha aquele autônomo há um tempo atrás, a gente falou disso também, é uma crescente, porque muitas empresas vêm tentando sugerir já isso pro trabalhador, né? Ou às vezes é um requisito para que tu preste um serviço, tenha MEI para gerar a tua nota fiscal, e daí fica diferente do processo de CLT, né? Daquele trabalhador que ele é vinculado à empresa sem ter a necessidade da nota fiscal, e que é um outro trâmite de trabalho, mas vem crescendo isso também do mercado, né, com relação a MEI. E o informal é difícil, porque a gente não consegue ter não tem esse CPF ou CNPJ atribulado. É por isso mesmo, por isso mesmo que tem muita gente hoje que até pós-pandemia resolveu desenvolver o seu negócio dentro de casa. Sim. Tem vários casos, deixa alguém que faça comida ou faz atividade de artesanato, enfim, que ela tá conseguindo ter recurso, né? Tá conseguindo ter recurso, mas talvez não entrou no levantamento. Mas é claro, né? Isso é bom, né? Porque você está tendo gente que está movimentando a economia, né? Mas assim, quantas vagas hoje você tem aberto lá para... 165 vagas. 165. A gente sabe que esse número também, com o uso da tecnologia, né, Rodrigo? A gente fala que algumas empresas que elas têm
uma maior notoriedade, ou seja, em redes sociais, elas acabam fazendo isso separadamente. Mas agora a gente já tem no cronograma a gente fazer um feirão do emprego, a gente vem fomentando também a semana do emprego, que é um momento que a gente está colocando aí todo final do mês. A ideia é semana que vem a gente está dando esse movimento com relação à semana de emprego, para chamar, para assessorar de repente quem está procurando uma vaga ou tem alguma dúvida, como se portar, fazer o currículo, que traga isso lá para o Cine, né, que a gente debate isso também, que a gente possa estar somando a esse candidato também. Mas no momento são 165 vagas que a gente tem em aberto. Tudo bem. Obrigado, meu caro Rodrigo Gesser. Sucesso aí no evento de amanhã. Obrigado, Dirley, obrigado Valdomiro, Rodrigo, Felipe S. E também mandar um abraço aí para toda a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, né, que vem trabalhando com relação a fomentar, a empreender, né, a nossa cidade aí também. Vocês estão trabalhando aqui na Paz Leme, né? Isso, isso desde o ano passado, boa pergunta, ali no número 45. É porque tem gente que pode achar que é na praça ainda, né? Acha ainda, isso, porque antes a gente tinha até o serviço separado, né? O Cine era separado e a secretaria estava no prédio da prefeitura. Essa integração que praticamente já são praticamente 6 meses aí que a gente vem trabalhando de maneira integrada, e isso tem ajudado muito. A gente vê isso porque em qualquer debate que envolva qualquer programa lá ou qualquer projeto, tá todo mundo alinhado, tá todo mundo participando da reunião, que às vezes a gente tinha só a preocupação, digamos, mais do Cine, sim, né, que obviamente tá junto com os objetivos da secretaria, mas ficava um pouquinho distante. Agora a gente tem essa integração e tem favorecido muito isso. Ali na rua Paz Leme, número 45, Sala do Empreendedor, atrás do Feliciano Pires. Isso aí, o Cine, né, e também toda a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação.